Fala aí pessoal, beleza? Vitão aqui na área. E hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. E eu quero mostrar para vocês como que é viver minimalista. Tá, galera? Recentemente eu tenho passado por algumas reflexões aqui na minha casa, sabe? Aqui na minha vida. E eu tenho refletido que quanto mais coisas eu tenho, quanto mais de muito eu tenho, mais problema me dá. E quanto mais problema eu tenho, mais eu tenho gasto com essas coisas. E quanto mais gasto eu tenho, mais pobre eu vou ficando. Então, para ilustrar melhor a situação para vocês, aqui na minha casa eu tinha somente 2 cachorros e um gato. Aí a minha esposa, ela inventou de pegar um gato de rua, que era uma fêmea. E essa fêmea veio aqui para casa, a gente cuidou dela com o maior carinho. Só que a gente teve o desastre, né? Como é que fala? A gente teve a desatenção de não ter castrado ela. Aí depois que, como a gente não castrou, ela acabou fugindo de casa. Teve relações com algum gato na rua e depois voltou para casa. Quando voltou meio buchuda, meio estranha, né? Aí ela foi e pariu 4 gatos. Aí eu tinha depois que ela pariu esses 4 gatos, foi 3 machos e uma fêmea. Pessoal, vocês tinham que ver o problema que foi para eu conseguir cuidar desses gatos. Hoje, com esse tanto de animal, eu tenho que comprar mais ração para eles. Eu tenho que contratar veterinário para castrar. Que eu não vou jogar esses bichinhos na rua, né, cara? Eu tenho um coração bom, pelo menos para isso eu tenho um coração legal. Mas eu só gasto que eu tô tendo, né, com veterinário, com ração. Sem contar também que minha casa tá ficando mais suja por conta desses gatos, né? E por quê? Porque tem mais bosta para limpar, mais xixi para lavar, tem que gastar com mais produto. Então, mais ou menos é essa situação que eu quero mostrar para vocês. Quanto mais coisas você tem, mais despesa vocês vão ter. Quanto maior uma casa, mais despesa vocês vão ter. Quanto mais plantas vocês têm, mais despesa vocês vão ter. Quanto mais carro, mais despesa, mais gasolina para gastar, mais IPTU, mais manutenção. Não é mais carro, mais veículos, né? Então, para onde eu quero chegar? Se você puder, sempre tente adotar um estilo de vida minimalista. Eu não estou falando aqui para você ser uma pessoa pobre, para você ser uma pessoa medíocre. Não é isso. Mas você tenha o mínimo necessário para você conseguir cuidar de acordo com a sua condição financeira e com a sua condição também mental e psicológica, né? Emocional. Porque hoje em dia não há necessidade de a gente ter muitas coisas para a gente viver bem. Você quer um exemplo? Você não precisa, por exemplo, de ter mais de uma casa. Eu acredito que não, né? A não ser que você queira alugar. Agora, se você estiver alugando uma casa, você vai ter mais problema. Vai ter que pagar IPTU. Ou senão você vai ter que pôr o seu inquilino para pagar IPTU. E se ele não pagar, você vai ter que dar um jeito de pagar. Você vai ter mais coisa para resolver. Se você tem muitos veículos, por exemplo, na sua casa você tem 3 motos, 2 carros, você vai ter mais IPTU, mais IPVA para pagar. Então, o que acontece? A gente que é classe média, a gente tem que viver num estilo de vida de uma forma que seja mais minimalista possível, que tenha o menos consumismo possível. Eu não estou dizendo aqui para você viver que nem um pobre, né, andar de roupa rasgada, sei lá, comer coisa ruim e ter um carrinho velho, ter uma casa ruim. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo para você ter tudo do bom e do melhor, mas que seja em menos quantidade. É isso que a gente tem que entender. Por exemplo, para qualquer necessidade de eu ter aqui na minha casa 2 cachorros e 5 gatos, não é necessidade de ter stand de animal. Eu tentei ilustrar isso para minha esposa, ela não conseguia entender. O lado emocional, o coração da mulher falou mais forte. Mas para mim isso não é problema. Estou cuidando deles, vai dar certo no final, sim, eu acredito. Mas é uma situação que está acontecendo comigo que me fez me refletir esse ano, né? Para que eu quero ter mais coisas? Para que eu quero ter mais animal? Para que eu quero ter mais carro? Para que eu quero ter mais veículo? Isso não se aplica só à quantidade de coisas e objetos que a gente tem. Isso também se aplica à qualidade, ao tamanho daquilo que você tem. Você quer um exemplo? Eu tenho aqui na minha casa, eu tenho um carro legal que me atende.
É um sedã médio que me atende muito bem. Daqueles mesmos níveis de Corolla, Honda e tal. É o mesmo nível desse. Só que o que acontece? Hoje, eu poderia muito bem pensar assim, cara, eu tô com vontade de ter uma Porsche. Eu nunca tive vontade de ter uma Porsche. Nunca tive vontade de ter uma Porsche. Eu nunca tive vontade de ter uma casa um sobrado de 2 andares. Eu nunca tive vontade de fazer coisas muito grandes, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa natural minha, eu não sei se é uma falta de ambição, eu não sei explicar isso. Mas eu não tenho aquela vontade, aquele desejo, aquela necessidade de ter algo gigantesco só para mostrar para as pessoas. Não tenho mais. Porque eu entendo que quanto maior for aquilo que eu tenho, mais gasto eu vou ter, mais despesa eu vou ter. E não só isso, não tô falando só do dinheiro, tô falando também do estresse, pessoal. O estresse é uma merda. Por exemplo, se eu tiver uma Porsche, vamos supor que eu tenho uma grana para comprar uma Porsche. Sabemos que tudo na Porsche é mais caro, né? A gente vai ter que gastar com IPVA muito mais caro, mecânica é mais caro e tudo mais. Eu moro numa cidade do interior. Então, se essa Porsche der um problema comigo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contratar um guincho para levar para a capital mais perto. Se tiver uma garagem lá, uma mecânica que mexe com esse tipo de carro, para eles consertar, porque senão vai ter que ser mais longe. Para quem não sabe, o guincho você paga a ida e a volta dele. Ou seja, você tem muito mais gasto com uma coisa. Se você tiver um sobrado, por exemplo, você vai pegar esse sobrado, você vai ter que gastar muito mais água, muito mais produto para lavar 2 andares. E muitas vezes não é uma coisa que necessita, entendeu? Se você for pagar até uma diarista, ela vai cobrar mais caro. Você tem escada, você tem muita mais coisa, muito mais estrutura para limpar e não há necessidade disso. Sim, será que há necessidade, por exemplo, de ter uma Porsche? Será que há, sendo que o meu carro hoje ele me leva para baixo, para cima e não me dá problema e qualquer mecânico consegue mexer nele? Para que eu vou construir uma casa de 2 andares, sendo que eu sou um casal, é só eu e minha esposa? Um quarto, uma sala, uma cozinha e talvez um quarto extra e 2 banheiros bons já acode bem a nossa necessidade. Então, o que eu quero dizer, onde eu quero chegar é que não fique preocupado com ter coisa grande demais. Não fica tendo sonho grande demais, não. É isso que a gente tá vendo aí na mídia recentemente. Muitos desses famosos aí, eles ganham uma grana, aí eles ficam nessas viadagens de fazer o sonho deles. Ah, meu sonho é comprar um carrão. Aí eles compram um carrão top, igual aconteceu lá com o Luva de Pedreiro. Aí teve de vender o carro porque não tá aguentando pagar as parcelas IPVA e etc. Então é isso que eu quero explanar para vocês, sabe? A gente que é aí homens na nossa faixa de idade dos 30 anos, a gente que tá lutando aí pra ganhar nossas coisas, cara, não fica com ambição demais não. Não fica com ansiedade de querer coisa demais não. De ter sonho gigantesco. Tenta ficar preocupado em sobreviver, sabe? Tenta ficar preocupado em sobrar grana no final do mês, de ter um dinheirinho guardado, de você não ficar ansioso, de você conseguir dormir bem, sabe, à noite. De você deitar deitar no colchão, pôr a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, mas não ficar pensando em conta, não ficar pensando em jeito de passar os outros para trás, para tentar ganhar mais dinheiro. Porque a partir do momento que você tem um estilo de vida que ele é muito caro, infelizmente isso vai fazer de você ter que ter mais dinheiro. É assim que funciona a vida. Se você quer uma vida luxuosa, você vai ter que pagar por isso. E eu não tenho esse tanto de dinheiro para conseguir sustentar uma vida luxuosa. Então por isso que eu tento ter um estilo de vida mais minimalista possível. E isso é uma baita do aprendizado. A partir do momento que a gente passa a entender que a gente não precisa ter tudo. Ah, eu preciso ter muitas coisas. Eu preciso ter um melhor carro, um melhor computador. Eu preciso ter a casa mais bonita da cidade. Não, você não precisa, velho. Isso é tudo viadagem. Isso é tudo comparação de Instagram e Facebook, cara. Desliga um pouco essa merda desse celular aí. E tenta viver melhor. Ver um pouco a natureza. Equipara com pessoas, se compara com pessoas da sua mesma renda, que trabalham com você, que pensam da mesma forma que você.
Beleza? Não tô dizendo aqui pra pessoa deixar de ser ambiciosa, não. Não é isso, mas que tenha cuidado com o que você sonha. Muitas vezes esse sonho que a gente tem aí, é porque na minha infância eu jogava Need for Speed, eu montava uma Porsche lá e tal, e eu quero ela. Não, mano, deixa disso, você já é adulto. Você já é adulto. Tem certas fantasias, sonhos que tem que ficar lá mesmo, entendeu? A gente tem que viver de acordo com a nossa realidade. Viver para estudar, trabalhar, se habilitar, ter mais habilidade para conseguir ser melhor, ganhar mais. E quando você ganhar mais, absurdamente mais, a ponto de ter consciência financeira de que vai conseguir aguentar esse estilo de vida, aí sim você compra. Beleza, meus amigos? É isso aí. Mais um vídeo aí no canal. Faz muito tempo que eu não posto. Talvez eu vou voltar a postar mais, eu não sei. Mas se inscreve aí, deixe seu comentário, qualquer coisa se você gostou desse vídeo e curta o canal. Valeu, velho.